O que aconteceu com Kenny Vitt? Essa é uma pergunta que muitos fazem até hoje, muito por conta de todo o contexto envolvido. Um homem experiente em trilhas, acostumado com o deserto de Nevada, diz que encontrou uma misteriosa caverna em formato de M. Ele afirma que o lugar fazia ele tremer, o corpo todo vibrar, como se fosse uma máquina ligada debaixo da terra. E quando ele finalmente decide voltar para provar a existência dessa caverna, ele simplesmente desaparece sem deixar qualquer rastro. E o que deixa tudo ainda mais estranho é que até hoje ninguém conseguiu confirmar se essa caverna é real, se era uma pegadinha, se ele se perdeu ou se aconteceu alguma coisa muito pior. Então fica comigo até o final, porque esse caso tem detalhes que quase ninguém comenta e que mudam completamente a forma como você enxerga esse desaparecimento. Kenny Vitt era um homem de 47 anos, morador de Nevada, nos Estados Unidos. Ele era criador de conteúdo e conhecido por gostar de trilhas, exploração e aventura, principalmente naquela região desértica perto de Las Vegas. Não era alguém totalmente despreparado ou que nunca tinha pisado no mato. Pelo contrário, ele já tinha experiências com caminhadas longas, conhecia o calor do deserto e sabia que aquele tipo de lugar exige um planejamento e cuidado. E aí que o caso começa a ficar estranho, porque quando alguém com experiência desaparece em uma trilha, você pensa em duas possibilidades. Ou aconteceu um acidente muito sério, ou existe algum elemento que ninguém está vendo. Kenny tinha uma namorada, e é através dela que muita coisa do caso ficou conhecida depois, porque ela foi uma das pessoas que mais tentou divulgar o desaparecimento e buscar respostas. Em algum momento antes do desaparecimento, Kenny contou que havia encontrado algo muito incomum durante uma caminhada, uma caverna com uma entrada em formato de M. Por isso ele chamava o lugar de M Cave. Até aí tudo bem. O deserto de Nevada tem diversas formações rochosas estranhas, cavernas, buracos e até minas abandonadas, além de vários pontos que parecem saídos de um filme de terror. Só que Kenny disse uma coisa muito específica e esquisita. Segundo ele, quando se aproximava da entrada da caverna, ele sentia uma vibração estranha, como se o corpo inteiro estivesse tremendo. Ele descreveu como se existisse algum tipo de energia ali, ou algum ruído muito baixo que o corpo sentia antes mesmo do ouvido perceber. Ele não falava como alguém inventando uma história de fantasma. Ele falava como alguém assustado de verdade e dizendo que o lugar não parecia nada certo. E esse é um dos detalhes que mais pegam o público, porque a sensação de vibração pode ser qualquer coisa psicológica. Pode ser vento, pode ser frequência sonora, pode ser algum tipo de equipamento subterrâneo, ou pode ser simplesmente o medo em um ambiente isolado. Mas o fato é que o Kenny acreditava que tinha algo ali. Ele era ativo no YouTube e chegou a postar vídeos de trilhas e explorações. E isso foi essencial para o caso ficar famoso, porque não é todo dia que alguém desaparece e deixa um registro de vídeo dos lugares por onde passou. Em um dos vídeos mais conhecidos, ele fala sobre a tal caverna e mostra a caminhada pelo deserto. This is a canyon I just walked up in. Now you can't tell, but my truck is way out there by the mountains at the very end of this valley. It's kind of like a big canyon. On the other side of these mountains, I'll show you in a second, is the bombing range, the Nellis Air Force bombing range. They do a lot of practice stuff out there. This is an old mine, and there's a hole here that just goes way down. I'll show you that. And then the last time I came up here, I hiked up to the top of what they call Gas Peak. O vídeo tem um clima estranho porque ele parece realmente determinado a encontrar a caverna de novo, mas ao mesmo tempo parece que ele está sempre esperando que algo dê errado. E aí entra um detalhe importante. Muita gente que assiste esse vídeo depois, com um caso já famoso, começa a procurar por pistas em cada segundo, como se tivesse uma sombra, uma pessoa seguindo ou algum som estranho. Algum sinal de que ele realmente não estava sozinho.
Só que na prática, o vídeo é o deserto sendo deserto, vasto, silencioso e enganador. E esse é um ponto que a gente precisa falar com sinceridade. O deserto parece ser simples, mas ele mata, ele engana, porque tudo é igual, tudo parece perto, só que quando você erra o caminho, você não encontra nada que te ajude a se localizar. Em 2014, o Kenny decidiu que iria voltar e encontrar a Amy Cave de novo. Ele queria provar que ela existia, talvez até filmar a entrada, mostrar o formato de Amy e encerrar de uma vez por todas essa história. Segundo o que foi relatado, ele saiu para uma caminhada perto da região de Nellis Air Force Range e áreas próximas, que ficam em Nevada. Essas áreas são delicadas porque existe uma mistura de deserto aberto com regiões restritas. Isso por si só já gera teorias. Tem gente que acredita que ele entrou onde não deveria, ou viu algo que não podia ver. Mas o que se sabe é que ele saiu e não voltou. E quando ele não aparece, a namorada começou a se preocupar, porque mesmo sendo um cara que gostava de trilhas, ele não era de sumir assim do nada. Só que o tempo passou, e realmente se deram conta do pior, ele tinha mesmo desaparecido. Quando alguém desaparece em uma trilha, a primeira coisa que você espera encontrar é pelo menos algum sinal, uma mochila, garrafa, pegadas, roupas ou qualquer outro objeto. Só que no caso do Kenny não foi tão simples. As buscas envolveram equipes de resgates, voluntários e pessoas interessadas no caso. O deserto ao redor foi vasculhado praticamente por inteiro, mas é aí que entra uma realidade dura. Você pode procurar durante dias e ainda assim não ver alguém que esteja a poucos metros de você, dependendo do terreno que você está. Rochas, fendas, desníveis e até minas abandonadas criam armadilhas naturais. Você pode cair e ficar escondido em um buraco que ninguém vai te ver. Pode bater a cabeça, ficar desacordado e o corpo simplesmente não ser encontrado. E aqui vem uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas é a realidade. Em lugares extremos, desaparecer não é assim tão difícil quanto parece. Agora eu quero entrar numa parte que mais prende as pessoas, as teorias. Só que vou separar em duas categorias, as que viralizam e as que fazem sentido. A primeira teoria diz que Kenny se perdeu e sofreu um acidente, e essa é a teoria mais simples, mas também mais provável. O deserto não perdoa. Uma queda em uma fenda, um desmaio por calor, desidratação, um passo errado e acabou. O problema é que o público odeia essa teoria porque ela não tem nenhum mistério, só que ela explica por que não acharam o corpo. A segunda é uma das teorias mais fortes, porque Nevada tem muitas minas antigas e buracos escondidos. Às vezes o chão parece firme, mas é uma estrutura frágil por cima, a pessoa cai e some. E isso se encaixa muito com o caso, porque Kenny estava procurando justamente uma caverna. Ele provavelmente estava andando em locais perto de formações rochosas e lugares arriscados. Outra teoria acredita que Kenny inventou toda a história, ou que ele confundiu uma formação rochosa com outra. E aí, tentando reencontrar algo que ele não sabia localizar direito, ele acabou se perdendo e sumindo. Essa teoria não chama tanto atenção, mas é provável. A quarta teoria, e que viralizou muito, foi a ideia de que Kenny se aproximou demais de uma área militar e viu algo que não deveria e foi apagado. O problema é que essa teoria não tem nenhuma prova concreta. Ela é alimentada pelo fato de que Nevada tem regiões como a Área 51, por exemplo, além de outras instalações militares, e isso faz o cérebro da internet completar as lacunas. Mas sem evidências, isso fica muito no campo da especulação. A quinta teoria, e mais misteriosa, é ligada à fala do Kenny sobre vibração. Algumas pessoas levantaram hipóteses como algum tipo de equipamento subterrâneo, testes de frequência sonora, vento criando ressonância em cavernas ou até o corpo reagindo ao medo e ao isolamento. E aqui tem uma coisa interessante. Existem lugares no mundo onde pessoas relatam sons estranhos, como o Taushan, um fenômeno de baixa frequência que pode causar desconforto, como eu falei no vídeo anterior. Só que isso não significa que era algo sobrenatural.
pode ser algo físico, por exemplo. Por fim, na teoria 6, algumas pessoas dizem que Kenny parecia nervoso demais nos vídeos, como se estivesse sendo observado. Outros acham que ele poderia ter encontrado alguém no caminho, alguém perigoso, e que isso teria terminado mal. Mas, novamente, sem evidências fica difícil afirmar. O detalhe que pouca gente fala é do psicológico do explorador e como a mente funciona no deserto. O silêncio, o calor, o isolamento e o medo criam uma sensação de paranoia real. Você começa a ouvir coisas, sentir vibrações, acha que tem alguém atrás de você. Isso não significa que a pessoa está louca, significa que o ambiente está forçando o cérebro dela a entrar em estado de alerta. E se o Kenny já tinha sentido medo antes, perto da caverna, ele pode ter ido naquele dia com um nível de ansiedade mais alto. E a ansiedade no deserto pode te fazer tomar decisões erradas, ir rápido demais, sair do caminho, ignorar sinais do corpo. E isso pode ter sido a diferença entre voltar para casa e nunca mais voltar. Até hoje, o desaparecimento de Kenny Vitti continua sem um desfecho. Não houve uma confirmação pública clara de localização do corpo ou de uma explicação final que acabasse com essas teorias. E isso mantém o caso vivo, porque enquanto não existe uma resposta, o público continua perguntando: a caverna realmente existia? Ele caiu em algum buraco? Foi parar em uma área restrita? Ou foi vítima de algo maior? O que se sabe é que ele desapareceu em um ambiente extremamente perigoso e que mesmo pessoas experientes podem ser literalmente engolidas pelo deserto. Agora eu quero te perguntar uma coisa e responde nos comentários porque eu sempre leio. Você acha que o Kenny Vitti realmente encontrou essa caverna em formato de M que fazia o corpo dele vibrar? Ou acha que ele entrou tão fundo nessa busca que o deserto simplesmente cobrou o preço? Porque uma coisa é certa, tem lugares no mundo onde você dá um passo errado e some sem deixar nada. Se você curte casos reais e mistérios que parecem ficção, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações porque aqui sempre tem histórias misteriosas e bizarras. Te vejo no próximo vídeo, até lá!